Você acredita que é possível ver o diabo face a face? Eu vi. E posso te garantir, se você visse o que eu vi naquele dia, sua vida mudaria para sempre. Meu nome não importa agora, mas o que vou contar vai mexer com tudo que você acredita sobre o mundo espiritual. Esta não é apenas mais uma história de igreja. É o testemunho de um homem que teve sua alma reclamada pelas trevas por causa de um pacto que ele nem sabia que existia. Um pacto feito pelo meu avô. E no dia que o diabo veio cobrar essa dívida, eu descobri que existe um poder maior que todas as forças do inferno. Fique até o final, porque você precisa saber como isso terminou. Eu estava falido, sem dinheiro nem para comer. Minha vida estava destruída, e eu clamava a Deus por uma porta, qualquer fresta de esperança. Foi quando uma irmã da igreja se ofereceu para ir até minha casa orar por mim. Ela chegou animada, cheia de fé, dobrou os joelhos e começou: Senhor, eu te agradeço por estar aqui. Mas de repente ela parou. Simplesmente travou no meio da oração. Olhou para mim com os olhos arregalados e disse algo que gelou meu sangue. Eu não vou mais orar aqui não. A voz dela tremia. Eu perguntei por quê, e a resposta veio como um soco. Tem uma coisa ruim dentro dessa casa. Eu sozinha não oro não. Vou buscar minhas companheiras de oração na igreja e volto com elas. Sozinha eu não fico aqui. Meu coração disparou. Aquilo que eu sentia há tanto tempo, aquela opressão, aquele peso que me sufocava todos os dias, não era só impressão minha. Era real. E ela também sentiu. Ela saiu correndo e eu fiquei ali sozinho naquela casa, sabendo que algo invisível, algo maligno, estava ali comigo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, elas voltaram. Um verdadeiro exército de mulheres de oração, guerreiras de joelhos calejados, que não tinham medo de enfrentar o inferno. Eu não estava em casa naquele dia. Elas me contaram depois o que aconteceu. Quando dobraram os joelhos para começar a orar, ele se manifestou. Satanás em pessoa apareceu dentro da minha sala, mas aquelas mulheres não recuaram. Gritaram em nome de Jesus Cristo e ele foi embora. Ou pelo menos foi o que parecia. Terça-feira, mesma hora. Elas voltaram. Porque crente de verdade não desiste. Crente de verdade é persistente. Dessa vez eu estava em casa. E quando elas começaram a orar, aquela coisa imunda se manifestou novamente. Só que agora foi diferente. Muito diferente. Elas clamaram novamente: em nome de Jesus Cristo, saia. Mas dessa vez ele não saiu. Ele ficou ali, parado no meio da sala. E sabe o que era pior? Todas aquelas mulheres podiam ouvir a voz dele. Clara, nítida, como você está ouvindo a minha agora. Mas só eu podia ver aquela criatura repugnante. Ele olhava diretamente nos meus olhos. Andava de um lado para o outro na sala, como se fosse o dono do lugar. E então ele falou com uma voz que me cortava a alma: não saio. Eu vim aqui hoje buscar uma coisa minha, uma coisa que me pertence. E eu só saio daqui depois que eu levar. Você sabe o que é meu aqui dentro? É você. Você é meu. Você me pertence. Meu corpo congelou. Como assim eu pertencia a ele? Eu nunca fiz pacto nenhum. Nunca vendi minha alma. Mas então ele continuou. E o que ele disse destruiu qualquer lógica que eu tinha. Você lembra do seu avô? Ele nem sempre foi aquele homem rico e milionário que você conheceu. Ele era pobre, miserável. Não tinha nem cadeira para sentar em casa. Foi quando eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. Ele me disse: eu quero dinheiro. Tanto dinheiro que eu mesmo não saiba a quantidade que eu tenho. E eu perguntei: e o que você tem para me dar em troca? Foi aí que ele respondeu. Minha respiração parou quando ouvi as próximas palavras. Meu neto acabou de nascer. Eu te dou ele. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Meu avô me vendeu antes mesmo de eu ter consciência. Minha alma foi negociada por dinheiro e o pior, tudo se encaixava. Meu avô realmente era um dos homens mais ricos da nossa cidade, Caxias do Sul. Ele tinha tanto dinheiro que morreu aos 84 anos sem nunca saber a fortuna exata que possuía. Era dono de quase metade daquela cidade. E ali estava eu, diante daquela criatura imunda, descobrindo que toda aquela riqueza tinha um preço. E esse preço era eu. Foram 5 horas. 5 horas olhando para aquela coisa. De 9 da manhã às 2 da tarde. Ele me contava coisas que só eu sabia. Segredos que ninguém mais na sala conhecia. Todas as vezes que enfrentei a morte quando vivia no mundo, todas as situações impossíveis das quais eu escapei, eu achava que era sorte.
Yahweh era esperto, mas ele me disse a verdade. Todas aquelas vezes eu estava lá para te levar para cobrar minha dívida, mas sempre tinha alguém do teu lado te protegendo. Eu não podia te levar. Você sabia que tem alguém do seu lado te protegendo 24 horas por dia? Você não está vendo, mas ele está aí agora. Meu coração se apertou. Um anjo de Deus me protegendo esse tempo todo. Mas então veio a sentença, que me fez entrar em desespero total. Mas aquele que te protegia hoje não está mais aqui. E hoje eu só saio daqui contigo. O pânico tomou conta de mim. Aquelas mulheres continuavam orando, lutando, clamando, mas nada adiantava. Eu não aguentava mais. Saí correndo de dentro da minha casa e fui até a residência de um pastor que morava perto. Cheguei na casa do pastor Osvaldo quase sem fôlego, desesperado. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O demônio está na minha casa. As irmãs estão tentando expulsar, mas ele não sai. Ele quer me levar. Me ajuda? O pastor não hesitou. Pegou sua esposa, 2 filhos que eram obreiros, as esposas deles, e foram todos para minha casa. 11 pessoas dentro daquela sala. Eles se deram as mãos e formaram um círculo bem no meio da sala. Aquela imundícia ficou no centro. Eu do lado de fora, tremendo de medo, sem coragem de entrar, e eles clamaram com autoridade: em nome de Jesus Cristo, esse lugar não é teu. Sai! Mas era como se estivessem falando para ele ficar. Nada acontecia, e aquela criatura continuava me olhando com um sorriso de deboche. Foi quando ele disse algo que me fez entender que o inferno conhece cada detalhe da nossa vida. Você sabia que eu ando contigo pela rua todos os dias? Que eu sento contigo à mesa quando você come? Que eu deito ao teu lado todas as noites na tua cama? E você não me enxerga. No meio daquela confusão toda, um dos obreiros olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Euclides, pelo amor de Deus, não tem mais jeito. Volta para Jesus agora. Eu não aguentava mais aquilo. Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu queria que aquilo acabasse de uma vez. Então, no desespero, eu disse as palavras que ele queria ouvir: Tá bom, tá bom. Eu volto para Jesus. Mas no momento que eu disse isso, algo terrível aconteceu. Aquela criatura deu uma gargalhada que estrondou toda a sala. Foi um som que fez até as paredes tremerem. E então ele gritou bem alto, com uma voz cheia de ódio e vitória: É mentira. Ele é falso. Ele é fingido igual a mim. Ele não está voltando coisa nenhuma. E ele estava certo. Eu não estava voltando de verdade. Era só da boca para fora. Meu coração não estava ali. Era apenas desespero, medo, vontade de me livrar daquela situação. Não era arrependimento verdadeiro, ele continuou. Agora eu vou embora. Mas não foi porque vocês mandaram, não. Eu vou porque eu quero. Mas eu volto. E foi embora. A sala ficou em silêncio. Os pastores, os obreiros, as mulheres de oração, todos saíram dali envergonhados, confusos. Onde estava a promessa? Em meu nome expulsarão os demônios. Onde estava a unção? Onde estava o poder? Todos foram para suas casas sem entender o que tinha acontecido. Mas Deus tinha um plano que ninguém ali poderia imaginar. Eram 2 horas da madrugada. Eu estava dormindo de costas quando senti algo pontiagudo, afiado, como garras ou unhas, rasgar minha pele desde o pescoço até as costas. A dor foi intensa. Acordei gritando e quando abri os olhos do lado esquerdo, lá estava ele, de pé em cima da minha cama, me olhando fixamente. Os olhos dele pareciam 2 bolas de fogo. Ele não dizia uma palavra. Apenas me encarava com aquele olhar que queimava minha alma. Eu fiquei completamente paralisado de medo. Meu corpo não obedecia. Minha voz não saía. Mas quando finalmente consegui abrir a boca, eu gritei com todas as forças que me restavam: O sangue de Jesus tem poder. Ele sumiu. Desapareceu naquele instante. Mas quem disse que eu consegui dormir de novo aquela noite? Quem vê aquela coisa não dorme mais. Tem gente por aí que fala que o diabo aparece bonito, que ele tem coisas boas para dar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus permitisse que todo ser humano visse ele como ele realmente é, ou pelo menos da forma que ele se apresentou para mim, até as palavras que falamos todo dia no nosso vocabulário, nós pensaríamos 2 vezes antes de falar para não desagradar a Deus. Os dias passaram e eu comecei a conversar com Deus. Eu contava para ele sobre aquele mundo sujo do qual ele me tirou. A transformação, a ascensão, a queda, o câncer, a cura. E então eu parei naquele demônio e desabafei com Deus de uma forma que nunca tinha feito antes.
Deus, eu não aguento mais. Você tem poder para curar um câncer e não tem poder para expulsar um demônio? Se você ainda tem alguma coisa para fazer na minha vida, faz agora. E se você não tem mais nada, pelo menos permite que aquela coisa leve minha alma para o inferno. Foi isso que ele veio fazer aqui. Eu estava voltando para casa quando senti algo estranho dentro do meu corpo. Era como um aviso, uma sensação ruim me dizendo que ele estava lá dentro esperando. Quando abri a porta da sala, lá estava ele, de pé, no meio da sala, me esperando. Eu estava te esperando. Eu sabia que você ia voltar. Ele me levou até o meu quarto, sentou na ponta da minha cama e ordenou: dobra o joelho aqui. É assim que ele gosta de ver as pessoas, de joelhos, dobrados na frente dele. E eu obedeci. Dobrei meus joelhos diante daquela criatura imunda. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Você é o dono dessa casa. Você tem autoridade aqui. Manda que aquelas mulheres não entrem mais. Você sabe quais mulheres eu estou falando, né? Aquelas que ainda têm calo nos joelhos. Essas eu tremo quando elas chegam perto, porque eu sei quem vem acompanhando elas. Não deixa elas entrar mais. Não vai naquele lugar. E toda a fortuna que eu dei para o teu avô, eu dou para você. E eu não te incomodo mais. Aquele foi o momento decisivo da minha vida. O que aconteceu dali para frente, para mim foi um ato de desespero. Mas para Deus, foi o cumprimento dos seus planos. No meu desespero, eu olhei para aquilo que estava na minha frente e disse algo que nem eu sabia de onde veio. Satanás, eu quero fazer um acordo contigo. É simples e rápido. Vou te fazer 2 perguntas. Se você me responder essas 2 perguntas, eu te dou minha palavra. Vou te servir o resto da minha vida. Você manda, eu obedeço. Ele se animou. Pode perguntar. Eu conheço tudo. Eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Meu coração batia forte, mas algo dentro de mim me deu uma coragem que eu não tinha. Olhei bem nos olhos daquela criatura e fiz a primeira pergunta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Ele baixou a cabeça e respondeu em voz baixa. Creio. Fala mais alto. Creio? Eu já não disse que creio? O que você quer mais? Foi naquele momento que eu descobri algo que mudou tudo. O diabo também é crente. Ele acredita no mesmo Deus que eu acredito. Ele conhece a verdade. Mas conhecer a verdade não salva ninguém. Para o céu não é crente que vai. Para o céu vão os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Mas eu fiquei satisfeito com aquela resposta. Era exatamente o que eu queria ouvir. Então parti para a segunda pergunta. A pergunta que ele não esperava. Agora responde a segunda e eu cumpro minha palavra. Você crê que Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem igual a mim, morreu pregado numa cruz e ressuscitou ao 3º dia para salvar minha alma do inferno? Ele baixou a cabeça e ficou completamente quieto. Eu esperei alguns segundos para ver se ele dizia alguma coisa. Nada. Ele não conseguia responder. Não conseguia pronunciar aquelas palavras. E foi ali que eu me enchi de coragem. Uma coragem que não era minha. Era de Deus. Fala. Responde, covarde. Fala que o meu Jesus morreu para salvar minha alma do inferno. Responde, covarde, fala. Ele continuou em silêncio. Então eu disse, se você não fala, então eu falo. Saí correndo daquele quarto. Ele ficou desesperado. Batia com aqueles cascos sujos no chão, na parede. Gritava, berrava, urrava como um animal ferido. Para, para! O que você vai fazer? Para! Mas eu não parei. Fui até a sala. E lá estava ela, abandonada, repudiada, velha, suja, cheia de poeira. Mas ela ainda estava lá, no mesmo lugar onde um dia eu a abandonei. Minha Bíblia. Era como se ela tivesse ficado esse tempo todo ali, quietinha, me esperando. Peguei aquele livro santo como se pega uma criança recém-nascida. Com todo o carinho desse mundo, apertei aquele livro forte contra o meu peito. Olhei para aquela criatura que estava na minha frente e disse, Satanás, ontem aqui nesta sala você me chamou de falso e fingido. E era verdade. Eu estava sendo falso e fingido, mas hoje eu estou na tua frente e na presença do meu Deus de verdade. Dobrei meus joelhos ali, na frente dele, e orei com toda a sinceridade do meu coração. Senhor, recebe de volta o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Sou o teu, Deus. Foi então que tive a maior alegria que um servo de Deus pode ter na vida. Vi com meus próprios olhos aquela imundícia caindo lentamente aos meus pés sem defesa nenhuma. Que alguém que eu não pude ver, mas com certeza eu sei quem era,
pegou minha perna e colocou em cima dele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora. E ali, no meio de línguas estranhas, eu disse com toda a autoridade que Deus me deu: Satanás, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, saia. E ele saiu, para nunca mais voltar. Hoje eu sei que a vitória não veio quando os pastores oraram. Não veio quando as mulheres de oração lutaram. A vitória veio quando eu mesmo tomei posse da autoridade que Deus me deu. Quando eu, de joelhos, com arrependimento verdadeiro no coração, reconheci Jesus como meu único Senhor e Salvador. O diabo conhece a verdade. Ele sabe quem é Deus, mas ele não consegue pronunciar o nome de Jesus como Salvador, porque é esse nome, e somente esse nome, que tem todo o poder. O poder que quebra correntes, o poder que expulsa demônios, o poder que salva almas do inferno. Se você está passando por guerra espiritual, se sente que sua vida está sendo atacada, saiba disso. Você tem autoridade em nome de Jesus. Mas essa autoridade só funciona quando seu coração está verdadeiramente rendido a Ele. Não adianta ser crente só de boca. Tem que ser de coração. Tem que ser de verdade. E se hoje você reconhece que precisa de Jesus, não espere o diabo bater na sua porta para cobrar uma dívida. Entregue sua vida a Ele agora, de coração, de verdade. Porque só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus tem poder sobre todas as forças das trevas. Esse é o meu testemunho. E eu sei que Deus me guardou até hoje para contar isso para você. Se este testemunho tocou seu coração, eu preciso que você faça algo agora. Primeiro, escreva Jesus venceu nos comentários. Deixe registrado que você acredita no poder do nome de Jesus sobre todas as forças das trevas. E se você já passou por alguma experiência espiritual, se já sentiu a presença do mal tentando destruir sua vida, ou se Deus te livrou de algo que parecia impossível, compartilhe seu testemunho aqui nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de alguém que está passando pela mesma batalha agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar mais testemunhos poderosos, orações e palavras que vão edificar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está em guerra espiritual e precisa saber que Jesus tem poder para libertar. E lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. E o nome de Jesus é a arma mais poderosa que existe contra todas as forças do inferno. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.